Bom, a aula de hoje vai ser sobre o trabalho de acordo com Durkheim, Weber e Marx. Então, esses três aí, três filósofos, três sociólogos, desenvolveram sua base de estudos a partir do trabalho. Então, vamos ver aqui o que é que cada um pensa sobre isso. Apesar de terem explicações e métodos de análise diferentes, ou seja, cada um pensa de uma maneira, cada um explica de uma maneira a sua tese, eleger o trabalho como objeto científico de seus estudos. Então, cada um desses três principais pais da sociologia, digamos assim, desenvolveram a sua ideia como base no trabalho. Foram influenciados pela Revolução Industrial e também pela Revolução Francesa. Como a Revolução Industrial foi justamente o marco para o crescimento do capitalismo, o marco da evolução capitalista e da expansão, da sua expansão. Já a Revolução Francesa, que marcou o fim do antigo regime, como o antigo regime nós entendemos sendo a época das monarquias absolutistas, em que o rei tinha poderes absolutos e mandava em tudo e em todos. Então, com a Revolução Francesa, que foi uma revolução intelectual, uma revolução cultural, e passou a substituir o antigo regime, as monarquias absolutistas, por monarquias constitucionais, que temos ainda hoje algumas espalhadas pela Europa. E também a formação das repúblicas no continente europeu. Vamos começando com Durkheim, que concentra sua atenção na divisão do trabalho. Então, como divisão do trabalho, nós entendemos que seja a divisão das técnicas de produção, onde cada parte do produto é exercido por determinada pessoa, determinado grupo de pessoas. Como, por exemplo, para fazer um bolo, pão, uma padaria precisa da farinha, precisa do fermento, de vários utensílios que não é o padeiro que produz. Então ele precisa desses produtos que é produzido por outras pessoas. Então há uma integração entre os demais trabalhadores. Até mesmo dentro de uma fábrica esse trabalho é dividido, onde cada um exerce uma função dentro daquela fábrica. Quanto mais especializado é o trabalho, mais laços de dependência se formam. Então, quanto mais especializado, quanto mais dividido em etapas o trabalho for, a produção for, maior será o laço de dependência entre essas etapas. Isso levará a uma maior coesão social. A coesão social é justamente a integração entre essas etapas da produção. O trabalho, na concepção do Durkheim, é um fato social presente em todos os tipos de sociedade. Então, segundo Durkheim, não há sociedade diferente em relação a outra, em relação ao trabalho. Toda ela, seja uma sociedade socialista, uma sociedade capitalista, uma sociedade tribal, elas precisam fazer o trabalho. Elas precisam do trabalho para a sua própria existência. Nas sociedades capitalistas, por exemplo, o trabalho é uma atividade que deve ser exercida pelos trabalhadores. Então, um grupo específico chamado trabalhadores. Então, ou você é trabalhador, ou você é patrão, ou você é capitalista. Em uma sociedade socialista, não há patrão, patrões. O que há é o Estado que manda em todo mundo e que é o Estado que opera os lucros e os operários, a classe trabalhadora que toda é igual. Não há melhor do que o outro. E você não há perspectiva de mudança, a não ser que você esteja inserido dentro daquele partido dominante do socialismo, geralmente o Partido Comunista. Durkheim entende a divisão social entre trabalhadores e empregadores como uma divisão funcional, ou seja, há funções diferentes de acordo com o nível os empregadores e o trabalhador. Então, nessa divisão, tem aquele que cumpre atividades de organizar a produção, aquele que pensa, que manda, que diz o que vai ser produzido e como vai ser produzido, e aqueles que se envolvem na atividade produtiva, que bota a mão na massa, que faz a coisa aparecer, a coisa surgir através do seu trabalho.
Então, essa relação entre empregado e empregador é uma relação produtiva que Durkheim chama de divisão funcional, de acordo com as funções. Nessa divisão, há problemas que Durkheim vê como doenças sociais. Então, Durkheim chamou de doenças sociais os excessos entre as partes que fazem o capitalismo funcionar. Então, há excessos por parte do capitalista e também excessos por parte do trabalhador que deve ser regulamentado para que não haja falta de integração, falta de envolvimento, para que o capitalismo funcione e produza o que deve ser produzido. O capitalista não se deve deixar levar pelo egoísmo do lucro exacerbado, quase não falo. O capitalista não deve se deixar levar pelo egoísmo do lucro exacerbado, lucro exagerado. O capitalista tem que ter lucro, claro, ele é capitalista, senão a empresa não funciona, mas ele tem que ter um limite ali. Não pode explorar demais, com o risco de tornar o trabalhador descontente. E o trabalhador não deve questionar sua funcionalidade dentro da divisão do trabalho. Não deve questionar sim, pedir aumento, melhores condições de trabalho, folga, mas não pedir uma semana de folga, aumentar os direitos poucos que já têm, aumentar demais. Então a coisa tem que ser feita gradativamente, para não correr o risco de desintegração do sistema capitalista. Agora Weber, como Weber pensa o trabalho, para ele não há algo geral em todas as sociedades. Cada sociedade tem sua particularidade de acordo com a época, de acordo com os acontecimentos, de acordo com os fatos. Cada sociedade obedece a uma situação histórica exclusiva que ocorreu apenas com ela. Nas sociedades capitalistas, por exemplo, o trabalho deveria se tornar uma atividade fundamental. Então, sociedades tribais têm o trabalho, mas não é uma atividade para sobrevivência, não para gerar lucro, para ganhar algo mais. No capitalismo não, é uma atividade fundamental para sustentar o capitalismo, gerar dinheiro. Segundo Weber, não bastou o desenvolvimento do mercado, da moeda, do dinheiro, das relações de troca em geral, para que o capitalismo se constituísse como sistema particular. Então, segundo Weber, essas características próprias do capitalismo, que é o dinheiro, que é o mercado, que é a moeda, as relações de troca, o controle da economia pelo mercado, não foi suficiente para efetivar o capitalismo como sistema. Essa condição estava presente em sociedades passadas, como por exemplo na Roma Antiga já havia a moeda, já havia o dinheiro, havia as relações de troca, havia uma economia controlada, havia uma economia existente. Na Idade Média um pouco, mas na Roma Antiga já existia mais. Então já existia isso, então se pode dizer que era o capitalismo ainda, porque faltava uma coisa, um item, aí principalmente em relação às pessoas, para que o capitalismo de fato pudesse se concretizar. Então, a especificidade do capitalismo está no encontro entre o espírito capitalista de obter sempre mais lucro. Então, o capitalismo efetivamente surgiu quando esse espírito capitalista incorporou nas pessoas de gerar lucro, e aí sim podemos dizer que efetivamente se concretizou aquilo que as características do capitalismo. Então, moeda, dinheiro, mercado, troca, foi consequência daquele desejo de ter lucro. Então, esse encontro foi feito com a religião, que tem na poupança uma característica central. Essa religião, com o capitalismo se difundia, foi o protestantismo. Então, não é por acaso que grandes empresários industriais da época eram protestantes. Então, para praticante do protestantismo, sucesso nos negócios
é uma comprovação de ter sido escolhido por Deus. Então, ainda hoje há correntes protestantes que afirmam isso, que você conseguiu ganhar alguma coisa, que você conseguiu comprar um carro novo, conseguiu aumentar o seu salário, conseguiu um trabalho melhor. Tudo isso é fruto da sua fé e por ser digno de Deus. A materialização do dinheiro é algo que foi Deus que deu. Então, o trabalho árduo e disciplinado e uma vida regrada e sem excessos podem lhe trazer o êxito profissional, sinal de sua fé e salvação espiritual. Então, as primeiras correntes protestantes tinha essa característica de pregar o bem material, pregar as riquezas materiais. Ainda hoje temos algumas correntes protestantes assim, na TV é muito comum, em redes sociais, acontecer isso, ter relatos que eles chamam de testemunhos, e que esses testemunhos, em muitos casos, são comprados, o pastor oferece alguma coisa para aquela pessoa inventar uma coisinha lá, dizendo que não tinha nada, e entrou na igreja dele, já conseguiu 2 carros, o marido já conseguiu um emprego novo, casa nova, tudo isso porque mudou de religião e passou a ter uma vida com regras estabelecidas por aquela corrente religiosa, e por isso trouxe êxito profissional àquela família. Então é dessa forma que ocorre ainda hoje. Então vamos ter cuidado e pensar bem em que nos envolvemos. A formação do capitalismo para Weber teve como característica êxito em sua vida material, ter a segurança de ter sido escolhido por Deus. Então, na época que o capitalismo estava ascendendo, estava tomando conta do mundo, havia essa crença de que o êxito material, você conseguiu lucros, você conseguiu enriquecer, porque você foi escolhido por Deus, você é uma pessoa abençoada e de salvação espiritual. Porém, com o passar do tempo, esse conceito do capitalismo foi sendo reformulado. Não significa que alguém foi lá e reformulou. A gente tem que não pensar que o capitalismo é uma entidade. O capitalismo não é uma entidade. O capitalismo é um fenômeno, é algo que simplesmente existiu. Ele não é algo concreto. Existiu e tomou conta do mundo. E ao longo do tempo, essa coisa de ganhar dinheiro, apesar de que algumas igrejas ainda pregam isso, mas isso não é do capitalismo, é da igreja dele, daquela corrente lá. Então, o encontro formador da sociedade capitalista perdeu esse sentido de ter a religião no meio. E simplesmente, hoje, a religião do capitalismo é o lucro, é o dinheiro. Há quem diga que o dinheiro é o meu Deus. É ele que me sustenta, é ele que me dá minhas viagens, meu carro, meu luxo. Então, o capitalismo é meu Deus. Então, tem gente, muitas vezes são ateus, e que pregam isso. Então não há mais essa ligação do capitalismo com religião como havia antes. Talvez por isso, o início do capitalismo, é que o socialismo é totalmente anti-religioso, totalmente anti-cristão, totalmente anti, e prega realmente o ateísmo. O próprio Marx era ateu. Ele dizia, por ser materialista, que somente o trabalho é que vai fazer as pessoas viverem melhor. Bom, essa é a palavra dele. Então, a partir de agora, o lucro capitalista é que passa a dirigir sociedades capitalistas. Agora, Marx
Para Marx, o trabalho em geral é toda e qualquer atividade que primeiro pensamos e depois realizamos. Então, todo trabalho que se é pensado e depois desenvolvido, depois concretizado, Marx chama de trabalho. Então, se a gente faz uma casa, para fazer a casa tem que pensar como ela vai ser feita. Para desenhá-la também tem que pensar como vai ser feita cada cômodo colocado ali. Para depois colocar na prática e fazer da casa uma coisa concreta, através do trabalho. Então, para Marx, o trabalho assalariado é uma manifestação histórica de como o capitalismo se organizou como sociedade. Então, veja, o trabalho é manifestação histórica, o trabalho é algo próprio do capitalismo, o trabalhador, inclusive, é um fenômeno capitalista, sem capitalismo, sem patrão, sem dono de fábrica, não haveria o trabalhador. O trabalhador seria livre, segundo Marx. Se organizou como sociedade. Então, ou seja, o trabalho assalariado é uma atividade central para a perpetuação das relações sociais entre capitalista e trabalhador. Então, se o trabalhador precisa sobreviver, ele precisa de trabalho. Quem oferece trabalho? O capitalista, o empregador. Então, o trabalho é justamente o fruto dessa relação entre empregador e trabalhador. Está lá no meio. Para Marx, a divisão em classes sociais constituiu-se com base na retirada pela burguesia dos meios de produção dos pequenos produtores livres. Então, Marx afirma que se a burguesia, que ele chama de burguesia, que eram as pessoas mais ricas, não tivesse retirado a propriedade dos pequenos, ainda não haveria capitalismo. Então, Marx idealizou essa questão de que foi a burguesia que tirou a terra dos pequenos produtores livres e, a partir daí, escravizou esse pequeno proprietário através do trabalho. Não é à toa que muita gente chama socialista de preguiçoso. É que não quer trabalhar, quer ser sustentado pelo Estado. Justamente isso vem das ideias de Marx, de que o trabalho só existe por conta do capitalismo e por conta do capitalista que tirou a propriedade e escravizou o proprietário com o trabalho, escravizou o proprietário com o pequeno produtor livre com o trabalho. O trabalho seria um meio de escravização. A reprodução dessa atividade social se dá com base na exploração do trabalho assalariado que o trabalhador vende para o capitalista. Então, para o trabalhador sobreviver, ele precisa vender a sua força de trabalho, visto que ele não possui o capital, ele não possui meios para ganhar dinheiro. Quem possui meios para ganhar dinheiro é o capitalista, o dono das fábricas, das terras, os donos do meio de produção. Por isso que Marx defendia que tudo deveria pertencer ao Estado e tudo que for produzido dentro da propriedade do Estado deveria ser dividido por igual para toda a sociedade, fazendo a sociedade mais justa até que ponto em que ele tira realmente, na verdade ele elimina as classes burguesia e substitui essa classe burguesia pelo Estado. O trabalhador vai continuar existindo. Só que agora toda a sociedade vai ser nivelada por baixo, segundo o que Marx pensa, né? Todo mundo tem que ser igual, mas todo mundo igual por baixo, o Estado dominante por cima, mandando em tudo e em todos. Na verdade, nos sistemas socialistas, quem detém o poder, quem detém o dinheiro, quem detém os meios de produção é o Estado. Quem é o Estado? Aqueles que compõem o partido dominante, o Partido Comunista, dentro daquele país. Marx assinala que essa troca, trabalho pelo dinheiro, apesar de aparentar igualdade, na prática se dá de forma desigual. O capitalista tem um capital, ele tem o dinheiro, tem a forma de gerar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro tem que ter dinheiro. O capitalista
monta o negócio, o capitalista contrata o trabalhador, porque o trabalhador precisa do trabalho, segundo Marx, ele só precisa do trabalho porque não tem como produzir. E o capitalista oferece trabalho e o trabalhador pode aceitá-lo ou não. Dependendo do que ele precise, do que ele tem, ele pode aceitar trabalhar ou não de acordo naquela empresa lá, da empresa. Então é isso que Marx pensa, que não é igual essa prática, não é justa, porque quem tem o capital é o capitalista, quem tem o dinheiro. Ele monta um negócio, contrata e o trabalhador pode aceitar ou não, mas como indivíduo particular. Porém, como classe, não há como não aceitar. Então a classe trabalhadora, o povo, tem que trabalhar. A classe trabalhadora é forçada a vender sua força de trabalho porque teve seus meios de produção tomados historicamente pelo capitalista. Então, para Marx, o burguês é o mal. É por isso que nós temos essas manifestações aí dizendo que o burguês é o mal, o burguês não presta, o burguês acabou com todo mundo. Então, isso tudo tirado do Marx. Todas as pessoas que falam isso em protesto são pessoas que se baseiam claramente nas ideias de Marx, mas a gente tem que ter consciência até que ponto isso é verdade, né? Até que ponto o burguês tirou o que é meu. Eu não conheço ninguém. Na verdade, meu avô, vou citar um exemplo aqui, meu avô tinha uma propriedade, ele faleceu, os filhos venderam porque quiseram a outra pessoa. Então hoje eu não tenho nenhuma parte de propriedade justamente por conta que vendeu. O pequeno produtor vendeu a sua terra ao grande produtor. Então será que ele vendeu porque quis também, né? Então nós não podemos culpar simplesmente o burguês pela miséria do povo. Então temos que ver até que ponto nós estamos trabalhando para mudar essa situação. Porque muitas vezes a gente só faz reclamar. Reclamar do governo, reclamar das empresas, do capitalista, do capitalismo. E o que estamos fazendo para melhorar a nossa vida? Esperar apenas a ajuda do governo, esperar que o governo nos dê de mão beijada o que precisamos. E muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas acreditam que o Estado tem a obrigação de sustentar todo mundo. Até certo ponto, sim. Mas não sustentar dando na boquinha. O governo tem que criar empregos, o governo tem que criar formas das pessoas trabalharem. O governo tem que fazer a reforma agrária para dividir a terra para o produtor rural, realmente produtor rural, trabalhar. E não simplesmente esperar que o Estado vai sustentar o povo. Essa é a ideia que muita gente acredita, a grande parte dos socialistas, não são todos, mas uma grande parte, principalmente aqueles que são alienados, que acham que se comportam dessa forma, culpando o burguês, não fazendo nada para melhorar a sua própria vida. Então, se não tem como produzir sua subsistência por conta própria, a classe trabalhadora se vê forçada a vender seu trabalho em troca de um salário. Então, para Marx, até que essa ideia de Marx, na época que ele escreveu suas obras, poderia até fazer sentido. Mas se a gente for pensar hoje, a pessoa não quer só subsistir, a pessoa não quer só sobreviver, ela quer ter bens. Eu não conheço ninguém por aí pobre, socialista ou não, que não tem um celular, que não queira ter um carro. Isso aí é próprio do sistema capitalista. Então, como é que eu sou um socialista e quero ser sustentado pelo Estado, como conheço muita gente, e quando recebe Bolsa Família, junta o dinheiro, aquele dinheiro de 4, 5, 6 filhos e compra um celular novo. Ao invés de comprar material escolar para os filhos estudarem, compra um celular novo. Então eu sou socialista para ser sustentado pelo Estado, mas não sou socialista para não querer nada que vem do capitalismo, para não querer luxos, para não querer coisas, bens.
Então, o socialista não pode querer bem. O socialista tem que querer apenas o de sobreviver.